Bom, meus queridos, aqui nós temos um exercício que pede para determinar o volume de vários prismas. E vocês podem observar que as figuras que aparecem aqui já apareceram em um outro exercício, só que naquele nós precisávamos calcular a sua área total. Aqui, no caso do volume, eu acredito que seja um pouquinho mais simples, porque para o cálculo do volume basta identificar a área da base e multiplicar pela sua altura. E aí vale relembrar aqui que num prisma nós temos duas bases, que são duas figuras congruentes localizadas em planos paralelos, e a sua altura vai ser a distância entre esses dois planos. Caso o prisma seja reto, vai ser mais fácil porque a aresta lateral é exatamente a altura. Caso ele seja oblíquo, nós vamos ter que ter uma angulação e vai ser um pouquinho mais difícil de calcular. Então, o nosso passo a passo aqui vai ser o seguinte. Primeiramente, identificar qual que é a base, calcular a sua área e depois multiplicar pela altura do prisma. Então, nós vamos olhar para o nosso primeiro exemplo. Nós temos essa figura, que é um prisma, e é possível de identificar que a nossa base vai ser o hexágono. Então, é um prisma hexagonal regular. Nós temos um hexágono regular aqui em cima. E aí, nós precisamos calcular a área dessa base, que é um hexágono, e a área da base aqui nós calculamos por meio da fórmula que multiplica 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Porque um hexágono regular nós vamos dividir em 6 triângulos equiláteros de mesmo lado. Então, nós vamos calcular aqui 6 vezes a área de um triângulo equilátero. E a área desse triângulo equilátero é dada pela fórmula L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Aqui o lado é o mesmo do hexágono, então vai ser 6 vezes 2 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E é possível de simplificar esse 2 ao quadrado, que resulta em 4, com o 4 de baixo. Então, nós temos aqui que a área da base é 6 raiz de 3. Como as unidades de medida aqui são em centímetros, nós temos essa área centímetros quadrados. Então, aqui a parte principal, que era para calcular a área da base, nós já fizemos. Esse prisma aqui é um prisma reto e a sua altura é exatamente a aresta lateral. Então, nós temos aqui uma medida de 6 centímetros e para o cálculo do volume, basta eu pegar o resultado da área da base que nós calculamos anteriormente, que é 6 raiz de 3. Então, eu vou colocar aqui só a fórmula, área da base vezes a altura. Nós já calculamos que a área da base é 6 raiz de 3. Nós vamos multiplicar pela altura, que é 6, e o resultado dá 36 raiz de 3. E a unidade de medida, como está em centímetros, a unidade de volume vai ser centímetros cúbicos. Se nós quisermos colocar aqui como ml, também é possível, porque 1 centímetro cúbico é 1 ml. Mas aí fica meio estranho falar 36 raiz de 3 ml, fica meio esquisito. Deixa centímetros cúbicos e tá ótimo. No nosso segundo prisma, é possível de identificar que as bases vão ser dadas por esses dois triângulos que estão sombreados. Isso porque eles são congruentes e localizados em planos paralelos. E qualquer outra face que eu tentar pegar como base, eu vou falhar, porque não vai ter uma outra congruente e, além disso, paralela a ela. Então, nós vamos calcular aqui a área da base, que vai ser dada pela área desse triângulo, e a parte boa é que esse triângulo aqui é retângulo. Então, uma dessas medidas aqui pode ser a altura e a outra pode ser a medida da base. Então, vou calcular inicialmente aqui a área da base por meio da fórmula base vezes altura dividido por 2. Aqui a base tem medida 32, a altura tem medida 24, vai ser 32 vezes 24 dividido por 2. Eu posso simplificar o 24 e o 2, aqui eu tenho que multiplicar 32 vezes 12. 32 vezes 10 dá 320, 32 vezes 2 dá 64, somando dá 384 centímetros quadrados. E agora, para finalizar, nós podemos observar que a altura desse prisma é de tamanho 25. Então, nós vamos calcular o volume por meio da fórmula área da base vezes a altura. Aqui a área da base nós acabamos de calcular, que é 384. Vou multiplicar pela altura, que é 25. O resultado dessa multiplicação dá 9.600. E aí, como unidade de medida, nós temos centímetros cúbicos. Vale lembrar que nós temos 1 centímetro cúbico é equivalente a 1 mililitro, 1 ml. Então, nós temos 9.600 ml. Bom, 9.600 ml, como tem 1 litro, 1.000 ml, tá? Me confundi. Como 1 litro tem 1.000 ml, nós temos aqui 9,6 litros. Então, qualquer uma dessas medidas aqui, unidades de medidas, já seria o suficiente para determinar a resposta, a não ser que o exercício determine qual unidade que nós temos que colocar lá no final. Se nós observarmos o prisma que aparece no item C, é possível de identificar que as bases serão esses dois trapézios que são sombreados. Isso porque são duas figuras congruentes localizadas em planos paralelos.
E aí a altura do prisma, apesar de ele estar meio que deitado, a altura vai ser de 20 centímetros, isso porque ela é a distância entre essas duas bases. Então, uma das partes que nós precisamos calcular para determinar o volume é a sua altura, que já foi determinada, que é de 20 centímetros. Basta agora nós calcularmos qual que é a área da base, que é dada pela área do trapézio. E a área do trapézio, nós calculamos por meio da fórmula base maior, base menor, multiplica pela altura e divide por 2. Aqui convém frisar que esse h que nós estamos procurando não é a altura do prisma, e sim a altura do nosso trapézio. Então é importante fazer essa colocação aqui para não confundir as duas coisas. Quando nós estamos calculando a área da base, nós estamos calculando a figura plana. Então nós vamos esquecer que tem esse 20 aqui do lado. Então, por isso, eu já fiz o desenho dessa base aqui embaixo, desse trapézio, eu vou colocar as medidas, e a altura vai ser a distância entre essas duas bases, e eu vou marcar por meio desse segmento. Agora, nós vamos colocar as informações, que nós temos 5 centímetros nas laterais, 5 centímetros na base menor, e nós vamos fazer essa divisão desse trapézio, colocando um retângulo e 2 triângulos. Como esse trapézio é isósceles, nós dividimos em 2 triângulos que são congruentes aqui na lateral. Se nós temos 5 aqui nessa base, nós podemos colocar 5 nesse segmento aqui de cima e nós precisamos distribuir 6 igualmente nesses 2 segmentos aqui. Então, por isso, eu preciso colocar 3 aqui e 3 aqui. A altura que nós precisamos calcular é o cateto desse triângulo retângulo. Nós podemos observar aqui que a hipotenusa tem medida 5, um cateto tem medida 3. Nós podemos utilizar a terna pitagórica e descobrir que o h tem medida 4. Quem não conhece essa fórmula aqui do 3, 4, 5, que é a terna pitagórica, pode aplicar Pitágoras tranquilamente e vai achar que o h é 4. Então, nós podemos agora calcular qual que é a área dessa base, colocando as informações que nós temos, porque a base maior tem medida 11, a base menor tem medida 5, multiplico pela altura, que é 4, e divido por 2. Vou simplificar o 2 e o 4. Aqui nós vamos ter, então, 11 mais 5, 16, vezes 2, 32 centímetros quadrados. E para finalizar, o cálculo do volume, eu vou pegar a área da base e multiplicar pela altura do prisma, e aí o resultado vai ser 32 vezes 20, o resultado disso aqui dá 640, e aí centímetros cúbicos. Agora, para fazer esse cálculo ou converter para litro, nós podemos observar que isso dá 640 ml, que é a mesma coisa que 0,64 litros. Qualquer uma dessas respostas aqui já é válida, então nós finalizamos aqui o terceiro exemplo. Quarto e último prisma do nosso exercício é um prisma de base triangular. Isso porque nós temos as bases como esses 2 triângulos sombreados, já que são 2 figuras congruentes localizadas em planos paralelos. Então nós vamos determinar a área de um desses triângulos para então multiplicar pela altura do prisma, que aqui é 50. Lembrem que a altura de um prisma é dada pela distância entre essas duas bases. Eu já fiz aqui um esquema para ilustrar como seria esse triângulo, e nós temos uma base de medida 12 e nós temos os outros 2 lados de medida 10. Isso é um triângulo isósceles. E a área dessa figura aqui, como não é um triângulo equilátero, nós só conseguimos calcular por meio da fórmula base vezes altura dividido por 2. Novamente convém falar que esse h que nós estamos trabalhando aqui é a altura do triângulo e não a altura do prisma. Nós estamos calculando a área dessa figura e nós precisamos determinar a sua altura, que é a medida desse segmento aqui, que eu marquei bem grossinho aqui. Tá, então nós vamos dividir esse nosso triângulo isósceles em 2, e nós conseguimos obter aqui um triângulo retângulo, em que um cateto mede 6, a hipotenusa mede 10, e nós precisamos calcular a sua altura. Se nós quisermos aqui, nós podemos aplicar Pitágoras, colocando 10 ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais h ao quadrado, ou nós podemos observar que aqui nós temos um múltiplo de 5, 2 vezes 5, 2 vezes 3, a altura vai ter que ser 2 vezes 4, isso porque nós temos um triângulo pitagórico aqui. Então, se vocês resolverem até o final, vocês vão encontrar que a altura vai ter 8 centímetros. E agora, para calcular a área da base, basta eu pegar a base, que tem medida de 12 centímetros, multiplico pela altura, que é 8, e divide por 2. Posso simplificar o 2 e o 8, aqui dá 4. 4 vezes 12, 48 centímetros quadrados. Agora vem a parte mais fácil, que é o cálculo do volume. Basta eu pegar esse valor, que é a área da base, 48, e multiplicar pelo 50, que é a altura. O resultado disso aqui dá 2.400 centímetros cúbicos.
1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, então nós temos 2.400 ml, e 2.400 ml dá 2,4 litros. Com isso nós terminamos e determinamos o volume desse prisma aqui.